Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportivo, hoje um Zona Esportivo especial de voleibol. A gente vai trazer aqui muitas informações a partir de agora, né, com uma série de programas sobre um projeto que existe em Santa Maria, um dos mais fortes projetos de voleibol do interior do estado. E a gente pretende, então, com essa série de programas, colocá-lo ao par do que é ali realizado, como é feito o trabalho, trabalho social que também é muito importante dentro do voleibol. O projeto voleibol da Vismai. Está aqui conosco o Ederson e o Fabrício. Felipe, tudo bem, Felipe? Prazer. Ederson, tudo bem, Ederson? Tudo bem. Quando você troca o nome pela primeira vez é porque o cara é craque, aí tu fica perturbado lá dele, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente já conversa contigo há muito tempo, acho que eu acompanho desde o começo do teu projeto, hein? Porque nós estávamos lá no Centro na Cassisme e tu já participava com a gente lá nos programas, eu me lembro, estava começando o teu trabalho, o teu projeto, cheio de planos, e a gente acreditando que a coisa ia funcionar e deu certo, né? Faz um bom tempo que caminhamos juntos, é uma satisfação poder contar com a TV Santa Maria como parceira ao longo dessa trajetória e a gente poder olhar para trás, se ver que deu certo, que a gente conseguiu implementar e a cada sonho implementado, a cada passo realizado, a gente já projeta outro e a gente vem conseguindo conquistar. E quando eu falo conquistar, não é somente troféu, medalha, títulos, campeonatos, mas é toda uma estrutura, é toda uma transformação que envolve desde atleta, entidade, e a cada ano que passa a gente está um pouquinho mais profissional. Essa é a palavra que eu gostaria de usar. E quem sabe um dia chegar a ser uma equipe profissional. Então esse é o nosso planejamento. Ederson, conta um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando, depois nós vamos conversar com ele, o pessoal que está nos acompanhando aí, o que é a Vismai? Como começou? Qual a tua ideia, o teu sonho, o que tu já realizou, o que tu espera realizar pela frente, até para nós começarmos a nossa série de programas contando um pouco da história da Vismai. A Vismai é um projeto de voleibol que virou uma associação, que está virando um clube de voleibol. Tá? Quando eu fundei a Vismai, eu me lembro que o primeiro campeonato a gente perdeu todos os jogos e uma equipe amadora, uma junção que começou a treinar. E eu brinquei com o pessoal já na época e pensar que essa equipe um dia vai jogar a Superliga. E aí a gente começou a sorrir e foi a grande piada do dia. E o tempo vai passando, já vai passando e a gente está cada vez mais perto dessa piada se tornar realidade. Porque a gente já foi para o Mercosul, a gente já foi para Paraná, a gente está com uma força muito grande para voltar para esses campeonatos. A pandemia nos deu um break, tá? E eu me lembro que eu vim aqui já na pandemia e falei para ti, a pandemia foi ruim para todo mundo, foi boa para a Vismai, porque a gente conseguiu se organizar, a gente conseguiu repensar, a gente conseguiu achar o caminho. Preparar o segundo pulo. E então a gente está voltando ano que vem para uma Paraná, a gente está voltando para uma Mercosul, fomos para o Internacional do Uruguai, estamos indo para o Internacional de Bento, a gente está no caminho, sabe? Ainda é muito longe uma Superliga C, mas por mais distante que seja o caminho, se eu der um passo por dia, um dia você vai chegar lá. Sim. Então esse é o nosso objetivo. Sem dúvida nenhuma. Quantos atletas tu tem hoje no projeto? Hoje nós estamos com 87 atletas, tá? Envolvendo mirim, envolvendo infantil, envolvendo infanto-juvenil, masculino e feminino. Sendo que o masculino não tem mirim, é um pouco menos, o feminino sim mais completo. Tem masculino e feminino. Masculino e feminino. Hoje a Vismai só tem base, tá? A partir do ano que vem a gente vai ter a primeira equipe adulta, tá? Depois, a última equipe adulta foi em 2022, a gente foi campeão estadual da Liga Gaúcha de Vôlei e nós entendemos que nós queríamos uma equipe adulta vinda da base. A gente queria que o atleta adulto tivesse essa referência da equipe, que ele fosse da equipe, sabe? Que ele vestisse aquela camiseta e não seria um uniforme de jogo, fosse a segunda pele dele. Então a gente entendeu que precisava trazer da base. Cria da casa. E o ano que vem a gente vai ter a primeira equipe adulta cria da casa. Então fica mais fácil. Então, já estão chegando Estamos chegando lá. Equipe adulta. Que legal. É o piscar de olhos, né? Parece que foi ontem e estamos chegando na equipe adulta. Me diz uma coisa, como é que tu consegue fazer esse milagre, Ederson? Porque Santa Maria não tem muito apoio, né? Nenhum esporte, não é, senhora?
aí tu tem que ter criatividade, tem que ter jogo de cintura. E outro também, o próprio equipamento colocado à disposição, né, para treinamentos, para jogos, é muito raro em Santa Maria, né? Como é que tu consegue trabalhar tudo isso? É muito raro, é muito caro, é tudo difícil. E eu tenho uma coisa, eu brinco com a esposa que cuida já da parte financeira, porque ela é contadora também e faz isso, que eu tenho uma coisa que as outras equipes não têm. Porque eu venho da área da administração, eu sou formado em administração. Então, eu já aprendi no ensino superior a criar empresas. Então, eu peguei a Vismai e transformei ela em uma empresa. A Vismai, ela é regida, ela se comporta como se uma empresa fosse. E eu olho para ela assim. Ela é uma empresa que ela tem que ter o resultado, ela tem lá ativo, passivo, ela tem que ter o resultado, que não é troféu e medalha, ela tem que ter esse resultado financeiro. Por isso, a nossa meta é estruturar cada vez mais. A palavra interna é estrutura. Estrutura. A gente precisa fechar o ano com a nossa van ou com o nosso ônibus. A gente precisa, a gente tem prazos. E isso nos coloca um pouco à frente. Então, já no momento que eu pego meninos igual ao Felipe, igual aos demais, meninas que nem a Mari, a Duda, a Manu, que tem um talento enorme, eu consigo colocar estrutura, que eu consigo colocar qualidade nos treinos, eu vou ter um resultado bom. Então, a nossa luta hoje é trazer estrutura. É difícil, é caro, muito caro. Tá? É muito caro mesmo, mas a nossa luta é essa, é buscar alternativas. Não dá para ficar reclamando, a gente tem que ir atrás e achar um caminho. Essa é a minha parte. Eu preciso achar um caminho, eu preciso trazer a estrutura. Felipe, e a Vismai na tua vida, Felipe? Cara, a Vismai na minha vida foi um passo muito importante, porque desde quando eu comecei a jogar vôlei, eu conheci a Vismai. E aí, quando eu fui fazer a seletiva, eu não sabia quase nada, e quando eu consegui entrar na Vismai, eu aprendi a jogar. Faz parte já da tua segunda pele. Faz, minha segunda pele. E a cor azul, porque tu é gremista? Não, Deus o livre, né? Eu prefiro a morte. Não é gremista, coloca azul aqui. A gente tem o azul, vermelho e branco. Tá? Eu fiz um estudo e entendi que essas três cores, elas representavam o que a gente queria. Sucesso. Então a gente adota essas três cores e o azul predominante. Mas o azul, vermelho e branco, os nossos uniformes são azul, vermelho e branco. Né? Mas o azul predomina, né? Ficou um pouquinho mais bonito, né? Legal. Felipe, o vôlei, né? O esporte em si, principalmente o vôlei, é muito mais do que um jogo, né? Muito. É uma vida, é uma convivência social, um relacionamento. Sim. Tudo faz parte, né? Tudo. A partir do momento que tu tá dentro da quadra, junto com os teus companheiros de equipe, não se trata só de fazer pontos ou não, mas é todo o mental que tem por trás de uma partida. E vocês, né, têm realizado competições aí também, né, para congregar, para formar, para preparar os atletas, né? A gente precisa unir o útil ao agradável, a gente precisa unir o esporte à administração. No final de semana passado, retrasado, até, já não me lembro agora, a gente fez a primeira Copa Regional de Vôlei de Base. Tá? A Copa Regional de Vôlei de Base prepara o atleta dentro de quadra, auxilia as demais equipes da cidade a terem uma competição próxima com custo baixo e nos traz um lucro que permite a gente ir a competições maiores. Tá? A gente está indo para Bento Gonçalves, o custo é muito alto, tá? Mas a gente realizando essas competições a gente consegue arrecadar recursos para ir. Então eu consigo unir o que é necessário, recurso e treinamento, e isso tem dado um resultado muito positivo. A tendência é que a gente venha fazer cada vez mais frequente esses campeonatos, porque serve como treinamento e traz recursos para dentro da equipe. E a tua base agora está fazendo mais um trabalho pioneiro, né? Que é ter um programa falando sobre o teu projeto e o voleibol, né? Que até hoje a gente vê assim esporadicamente uma informação aqui, uma ali sobre o voleibol. Tu vai abrir um espaço que vai, além de promover o teu projeto, promover o voleibol também, né? Abrir um espaço para promover o voleibol, a gente está vindo com bastante apoiadores, Tess. E a gente quer realmente mostrar esses apoiadores, a gente quer mostrar essas marcas para eles entenderem o que representa a Vismai, o que representa o voleibol. Eu, além da Vismai, eu acredito muito no vôlei. Eu acredito no esporte como uma ferramenta de transformação.
Ele pode melhorar as pessoas, ele pode mudar as pessoas. E a gente quer salientar isso. Eu quero que... O Felipe não é eterno na Vismai. Um dia, mesmo que ele venha seguir no vôlei o resto da vida e seja profissional, um dia ele vai sair. Assim como todos sairão, assim como as demais equipes também. Mas eu quero que ele lembre até o último dia o que foi a passagem dele aqui, o que representou. Então isso a gente precisa transformar. Isso a gente tem que unir o social, aproveitar esse espaço que é um espaço fantástico. É um espaço que toda equipe inteligente tem que correr atrás. Eu vejo assim como administrador. E ir além das redes sociais. Eu preciso ir além das redes sociais. Nós temos uma meta interna na Vismai, que é X pessoas até o final do ano que não praticam vôlei, que não conhecem o vôlei, tem que conhecer a Vismai. Tem que saber que a Vismai é uma equipe e um futuro clube de voleibol. Essa é a nossa meta. Sim. Felipe, quanto tempo tu está na Vismai? Há 1 ano. 1 ano. Eu comecei no começo de 2024. 2024. Já jogava vôlei antes ou só... Só na escola, eu não sabia muita coisa. Eu aprendi tudo mesmo, foi quando eu entrei no time. Tu achava que sabia? Na verdade, não. Eu achava que sabia. Mas, Ederson, tu sempre foi meio treinador. Continua ainda nessa vida ou só como dirigente? Continuo e eu não consigo sair dali, sabe? Da beira da quadra. É o que a gente mais gosta já de fazer, Tess, e buscando cada vez mais se qualificar mais, procurando cursos, procurando tudo que existe aí pra gente se qualificar mais, mas eu não consigo sair já da beira da quadra, porque é ali que eu vejo se está dando certo, é ali que eu entendo o que tem que mudar, é ali que eu vejo quando eu pego uma bola, eu toco para um atleta, eu já entendo se eu preciso de uma bola nova, se eu preciso de uma rede nova, se o ginásio não está bom. É ali que realmente a gente tem o termômetro, que a gente sabe até onde essa equipe vai, entendeu? É ali que eu consigo reunir eles e dizer depois, vocês podem muito mais do que isso. Porque eu sei, eu estou lá com vocês, eu sei que... Então é ali que acontece. E hoje eu percebo os grandes clubes, não só no voleibol, mas basquete, futebol, os dirigentes, esses gestores estão cada vez mais próximos dos atletas, sabe? E isso é muito importante. Quanto mais próximo a gente estiver do atleta, mais rápido a gente consegue recuperar, comprar, investir, saber realmente o que precisa, né? Essa é a ideia. Perfeito. Então você está agora, as categorias que você citou, todas elas disputam competição ou algumas ainda estão na fase de preparação para depois disputar competição? Isso. O Mirim ainda está na fase de preparação, tá? Mas ele não está em competições ainda porque não tem competições aqui próximas. A competição mais próxima que eu tenho Mirim é 350 quilômetros. Eu não tenho nada aqui próximo. E com as demais equipes não tem a categoria Mirim, a gente não tem o amistoso, a gente não tem como fomentar aquele campeonato próximo, mas eu acredito que é uma realidade que também está mudando. Eu acredito que vai vir mais equipes com categoria Mirim e isso ajuda todo mundo. Poder fazer amistosos, poder ter competições mais próximas, isso é muito bom. Tu acha que falta em Santa Maria ainda mais competições, mais formas de conseguir congregar e trabalhar o voleibol? Eu acho bastante, Tess. Eu acho que a gente deu saltos. Eu acho que o nosso estadino melhorou muito, as competições melhoraram muito, a gente percebe o esforço de todo mundo de fazer o esporte acontecer, mas podemos ser ainda melhores, tá? A gente pode melhorar e eu acredito que a gente caminha para esse processo. No momento que a Vismai melhora e ela investe, ela vai crescendo e outras equipes também vêm no mesmo caminho, a gente só tem ganhar, o esporte só tem ganhar. Eu acho que esse é o caminho, a gente precisa evoluir cada vez mais, melhorar cada vez mais, tá? Felipe, onde que tu acha que nesse 1 ano de Vismai tu conseguiu aprimorar mais na tua parte física ou na tua parte técnica? Eu acho que eu fui aprendendo desde quando eu entrei, assim, acho que a parte que eu mais melhorei foi mais pro final de 2024, que eu estava conseguindo entender o que eu tinha que fazer, onde eu precisava atacar a bola, onde eu precisava sacar, tudo mais. Eu acho que eu fui aprendendo mais no final do ano, já que eu comecei a pegar mais experiência nos campeonatos que a gente vivenciou e tudo mais. Então tu acha que aprimorou mais a técnica? Isso, mano. Melhorei mais a minha técnica. Então quer dizer que o treinador é bom? Muito. Não vem puxar o saco aqui, que não adianta, não vai sair jogando. Não vai sair jogando. Me diz uma coisa, Ederson,
nesse tempo aí, tu tivesse muita gente que acreditou no teu trabalho aí, né? Que tu, se quiser até citá-los aqui, é o espaço que tu tem até para Claro. agradecer, né? O pessoal que... Não é fácil hoje tu fazer com que a pessoa apoie o amador, né? Sempre a pessoa tem dificuldade, né? O mais difícil, Tess, que eu vejo hoje, a gente decidiu ir para a Taça Paraná. E quando a gente se deu conta que a Taça Paraná custava 43 mil reais, a gente tinha ou desistir ou fazer acontecer. E a gente se mobilizou de uma maneira e a gente fez acontecer. E a gente foi para a Taça Paraná. E teve muita empresa que nos apoiou. A Sobresp foi uma grande parceira, a empresa Aéreos, a empresa de ônibus foi uma baita pessoas que estavam junto conosco, empresas mais regionais, farmácias que nos apoiaram, a rede Associadas apoiou muito também. Isso foi muito importante naquela época. Sem isso a gente não iria conseguir. O mais importante também é que as famílias se reuniram, elas se abraçaram, elas pegaram junto e a gente fez o inacreditável. A gente chegou, que eu me lembro que a gente fez um risoto, Tess, e no final do dia ele tinha dado 7.600 e poucos reais de lucro. Um risoto num dia. Então a gente entendeu que dava para fazer. Então a gente foi para Paraná. E quando a gente foi para a Taça Paraná, quando a gente retornou, eu falei em casa, eu comentei em casa, a gente volta e a gente volta para ficar. Então quando a gente voltar para Paraná, a gente volta para todo ano ir para Paraná. Essa é a meta. Mas o que tu foi fazer lá? Eu fui conhecer, eu fui ver qual é o tamanho do bicho, o que era preciso para estar lá. Então a gente volta para ficar. A gente tem metas definidas, tá? Que esse ano seria um ensaio, a gente optou por não fazer, mas o ano que vem, na pior hipótese, se sair tudo errado, a gente estará no estadual adulto de voleibol masculino. A gente estará se der tudo errado. Se a coisa der certo, a gente estará com a base também. É para isso que a gente está trabalhando. A meta nossa é estar na Paraná do ano que vem. A gente está trabalhando para isso, sabe? Então, é o objetivo. Eu brinco muito, o pessoal diz, tu sonha muito, eu sempre sonhei. É que nem eu digo, eu vou atirar na lua. Se eu errar, eu vou acertar alguma coisa grande lá em cima. Né? Então é mais ou menos por aí. Né? Erra na lua e só acerta na estrela. É isso aí. Alguma coisa pega. Mas você falou na competição estadual, é uma competição que é pesada, né? Pesado. É um desafio, né? É um desafio. Você tem que chegar lá com estrutura, e isso a gente vai chegar, mas principalmente você tem que chegar com atleta. E você não pode chegar lá com jogadores. É um lugar que você não pode chegar com os jogadores. Se você chegar lá com 15 jogadores, você vai ser massacrado e o teu planejamento foi embora. Agora, se você chegar lá com 15 atletas, a história é diferente. Você volta mais forte e a cada jogo mais forte, e você pode perder, daqui a pouco você ganha e a coisa muda. É assim que você constrói, entendeu? Então, primeiro agora, o que a gente está fazendo agora? A gente está formando atletas. A gente está mudando a cabeça deles, entender qual a diferença do atleta para o jogador, qual a postura do atleta, e se a gente conseguir fazer isso bem feito, o resto a gente tem para chegar lá. Então o mais difícil hoje é realmente o capital humano, porque não basta ter talento, tem que ser atleta. E a gente sabe qual é a diferença. Quem pratica o esporte sabe a diferença enorme entre ser atleta e ser jogador. Então, assim. E o importante, né, é que nessa caminhada toda aí, que já passou quantas pessoas pelo projeto de vocês, né? E aí formou, às vezes não jogadores, passaram como jogadores, depois pararam, não continuaram, mas acima de tudo formou cidadão, né? A gente tem 2 casos legais. A Helena está nos Estados Unidos hoje, passou pela gente, foi para Paraná, conseguiu um intercâmbio e no intercâmbio lá conseguiu jogar a Liga Universitária e está lá, está indo para o 2º ano lá. Assim tem mais o Rian, que passou por aqui e está já no Praia Clube e é profissional hoje. A Helena, que está em Brasília, no Brasília Vôlei jogando, que passou por aqui. São casos cases de sucesso que eu digo, mas o caso maior de sucesso foi uma menina que ela treinou comigo há 9 anos atrás. E ela trouxe o filho dela para começar a treinar comigo. E aí quando ela trouxe o filho dela, eu perguntei por quê. E ela falou uma coisa fantástica, porque eu conheço. Eu sei como é que é aqui.
Então isso é legal, porque tu formou alguém e essa pessoa trouxe o que há de mais precioso para ela, que é o filho, porque ela achou importante o filho ter aquilo que ela teve. Sim. E isso eu achei muito, muito interessante na época, isso já faz um ano e pouquinho, e eu fiquei muito feliz com isso, entendeu? É que nem eu disse, então a gente está no caminho certo. Então a gente está no caminho certo, isso aí que a categoria Mirim, né, que tu tá fazendo agora, formando agora, é uma categoria interessante, porque o pai entrega o filho para ti, né? O pai, a mãe entrega o filho para ti. Então, eu acredito que tu está fazendo, confio, porque quem é pai, quem é mãe sabe, né, a importância de um filho. Então isso aí, mais do que nunca, mostra a credibilidade quando tu consegue formar um grupo Mirim. Quer dizer, que se os pais estão vendo que o filho está num local certo, demonstra que o trabalho está correto. É difícil fazer uma categoria Mirim por causa disso, que não é qualquer pai que vai entregar para ti o filho. Né? É muito difícil porque tem todo esse lado que você colocou, e o esporte ele traz muita frustração também, né? É a vitória que não veio, é o ficar no banco, é escutar o não do treinador, é a disciplina do movimento correto, e tudo isso é que uma criança ela precisa ter. Não é que nem eu digo para qualquer pai, traz para o esporte, não é preciso trazer para o vôlei, mas traz para o futebol, traz para o basquete, para o handebol, traz para o esporte, porque a gente ali com certeza vai minimizar a chance de dar errado. Tá? Então é assim que funciona, e o Mirim é desafiador, sabe? O Mirim mas é algo fantástico. A gente teve treino Mirim ontem, eu fiquei encantado com o treino, porque realmente tu olhar alguém cru, totalmente cru, e dali uns anos tu vê jogando muito e diz assim, eu pude contribuir para isso. Isso é fantástico. Como treinador, assim, é muito bom, né? É muito bom mesmo. Felipe, qual é a posição que tu joga? Oposto. Oposto. Uhum. Explica para quem está nos acompanhando, que não acompanha o vôlei, qual é a função do oposto. Basicamente a função do oposto é virar a bola. Virar a bola, no caso, é tipo fazer a maior pontuação do time. Tipo, isso. Ele não tem a função de passar na hora do saque, mas ele ataca bastante. Seria um atacante, mais um atacante do que um defensor. Isso. A função do oposto. Até porque aos poucos nós vamos aqui também tentar. Tem pessoas que acompanham muitas vezes jogos de vôlei, mas não sabe a função de cada jogador. Tu vê aquele pessoal rodando ali, mas não entende. Então acho que um dos trabalhos que nós vamos realizar aqui também é de trazer o vôlei, né, para conhecimento, que vocês nas redes sociais de vocês, quem acompanha vocês, é o pessoal que está envolvido com o voleibol, são familiares, coisa e tal. Hoje vocês vão entrar numa outra rede social, que é a rede social da TV, que são pessoas que acompanham outros esportes, às vezes veem o voleibol por curiosidade, e vocês vão ter essa tarefa agora também, essa lista de treinador vai ter a tarefa de orientar e ensinar também certas situações do voleibol para essas pessoas. E a gente tem 2 projetos incubados, que a gente vai divulgar aqui também, e um deles é o Vismai Mais, que é pessoas que não praticam vôlei, adultas, que nunca praticaram, e a gente pretende ter um espaço onde elas podem vir praticar o vôlei, conhecer um pouco mais o vôlei, sabe? O que a gente quer com isso? A gente quer popularizar o esporte, para que cada vez mais os campeonatos tenham mais público, né? Essa é a ideia. Às vezes tem algum casal de mais idade, coisa e tal. Gostaria de fazer um exercício, de estar junto com um grupo de pessoas, que é convivência, né? E vocês vão abrir esse espaço para essas pessoas. Abrir o espaço para essas pessoas. Vamos lá, chegam lá, se conhecem, vão jogar um vôleizinho, aprender. Mas não sei jogar. Aprende. Bate uma bolinha ali e vai aprender, né? E são coisas interessantes. Ontem o infantil teve treino no ginásio Pelé, um ginásio aqui da cidade. E antes do nosso treino tem um grupo de terceira idade, eles têm entre 70 e 80 e poucos anos, e eles jogam 2 horas de vôlei. E é muito legal, sabe, de ver eles jogando. Aí eu fiquei pensando, nossa, se eles estão praticando, então a gente consegue fazer algo parecido aí para a comunidade. Esse é um dos projetos para o segundo semestre. Não, é muito interessante porque aí de repente eles vão também mostrar a importância do esporte, né? O esporte, acima de tudo, além da convivência social, de tudo, é saúde também, né? Sim, com certeza, isso aí com certeza, saúde, e principalmente não só a saúde física, mas a saúde mental, né? Quantos problemas Ederson, Felipe atleta, os demais atletas, vem para o treino e consegue deixar o problema fora da quadra e descansar a cabeça, digamos assim, né? Então hoje que o mundo está tão agitado, tão perturbado,
tanta correria, que o celular está tomando muito tempo dos jovens, o esporte acaba sendo a válvula de escape ali. E é importante, né, aquelas pessoas que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar a partir de então, entenderem também que às vezes essas pequenas colaborações, pequenos auxílios, né, são importantíssimos, que no somatório vão ajudar o projeto a ser desenvolvido, né? Então, às vezes as pessoas não sabem a quem procurar, a quem se dirigir, se o trabalho é sério, se o trabalho vale a pena investir, né? Eu não sei se vocês têm também alguns projetos com impostos, o pessoal possa retribuir. Aí é uma maneira também de haver uma colaboração e dentro disso saber para onde está sendo direcionada aquela verba. A gente tem Proesp, tá? que é a Prefeitura de Santa Maria, né? Captação. Mas fora isso, a gente está lançando um outro projeto agora início de agosto, que é o Saque Essa com a Gente, tá? É um projeto onde aquela pessoa que simpatiza com vôlei, gosta da Vismai, vai poder contribuir com a entidade, tá? Ele está sendo finalizado agora, a gente está revisando ele, tá? Ele vai trazer um recurso interessante para dentro. Essa pessoa vai ter uma contrapartida e ele já está uns 99 ali, falta 1% para a gente lançar ele. Eu tenho certeza que vai ser um programa de muito sucesso e ele vai ser copiado por muitas outras equipes de vários esportes, porque ele, na essência, ele é muito bom para a entidade, para quem ajuda, para o atleta, todo mundo ganha, sabe? Foi algo que eu pensei já há um bom tempo, vim elaborando, e agora, mês que vem, ele está saindo aí. E o Proesp também, não sei se ainda está em fase de captação, mas o pessoal que tem aí algum imposto municipal, né, alguma taxa municipal, pode colaborar com o percentual, né? E saber para onde é que está indo a verba. Então é importante essa divulgação do trabalho que estão fazendo, porque aí fica mais fácil do pessoal ter credibilidade naquilo que ele está colocando. Eu falo para todo mundo, não só Vismai, mas quem tem empresa imobiliária, quem é do lucro real, apoia o esporte. Passa o teu imposto para o esporte. Passa para o futebol, passa para o vôlei, passa para o basquete. Vai estar ajudando muito. Hoje, Tesses, olha, os projetos que eu tenho conhecimento em Santa Maria, todos são sérios, sabe? Todos estão ali realmente para contribuir com o esporte. E o vôlei é um esporte muito caro, assim como tem outros também. Então, toda ajuda é bem-vinda. Então, em vez de doar, de ir lá pagar o imposto, lá o governo vai fazer o investimento dele, mas doa para a entidade, que ela vai dar um retorno para sociedade. Isso é o mais importante. Não, eu tenho conversado com algumas pessoas também e eles me dizem o seguinte: não, tudo bem, é legal, mas eu não sei o que está sendo desenvolvido. Então, acho que com esse espaço que a Vismai vai ter agora também é uma maneira de mostrar o que está fazendo e dizer para aquela pessoa: olha, é isso aqui, vai investir nisso aqui. Isso aqui que vai ser feito, esse trabalho sério, esse trabalho de credibilidade que vai ser feito através da tua doação, do teu imposto. Então, é isso aí, muitas vezes as pessoas... Tem umas que nem sabem que pode doar. Tem pessoas que nem sabem, a gente conversa com eles, mas o que é isso? O que é o Proesp? Não, tu pode fazer uma participação assim. Entende? Então, aos poucos, a gente vai trabalhando também a cabeça das pessoas, né? Com certeza. A gente teve casos da Taça Paraná, que a empresa foi fazer um patrocínio e ela poderia abater aquilo do imposto, e ela não sabia que ela podia abater do imposto. Quer dizer, ela não ia tirar do bolso dela, que não sabe, já que não tem essa ideia. Então, eu acho que a gente tem que difundir isso aí cada vez mais, e a coisa vai começar a acontecer. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Sim, com certeza. Quando tiver com o dinheiro, não esquece da gente, né? Não, vamos. Me diz uma coisa aqui, Anderson. O tempo voa, né? Já foram lá, estamos quase no fim do programa. Eu gostaria que tu colocasse assim, nesse nosso primeiro programa, assim, uma mensagem especial para o pessoal do vôlei e para o desportista em geral. E também aqueles que podem apoiar o esporte, a importância do apoio deles para o futuro, né? Até de certos cidadãos, de atletas, tirar crianças muitas vezes aí da frente do computador, tirar crianças muitas vezes do meio da rua, do desvio aí, né? Para poder praticar o esporte, né? Eu sempre digo, Tess, que o esporte usado como ferramenta de educação
ele é transformador, ele muda a vida de muitas pessoas. Isso a gente vê, a gente vê casos de atletas famosos, de coisas assim, mas ele muda aqui, ele muda em Santa Maria, ele muda em Restinga Seca, ele muda em Caçapava, ele muda em Rosário, ele transforma a vida de pessoas, ele dá sentido muitas vezes às pessoas. E isso é que o empresário precisa entender, que o político precisa entender, que todo mundo precisa entender. Para quem é esportista e não está dando certo, é que nem eu digo assim, o que o esporte me ensinou é que a gente não desiste quando está difícil, cara. Entendeu? Quando está difícil, a gente não desiste, a gente segue. Às vezes parece impossível, às vezes parece que não dá para reverter, às vezes parece até que é o ponto final. E você só precisa prosseguir. Se você prosseguindo, é aí que você percebe que você vence essa barreira, e cada barreira que você vence, você fica mais forte. Você olha para trás e diz, nossa, eu venci um gigante. Eu venci essa dificuldade. Cada vez nós vimos comentando no carro, cada vez que um atleta chega e para mim diz assim, ou eu fico sabendo, será que tem vaga para mim na Vismai porque aqui está difícil? Eu, inconscientemente, eu penso, esse é um atleta que eu não quero. Porque quando ficar difícil aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai soltar fora. Então eu quero o cara que quando tiver difícil aqui, a pessoa esteja junto. E a gente vai vencer junto, e a gente vai crescer, e a gente vai indo. Isso é ser atleta, entendeu? Sabe aquele cara que está dentro da quadra e a coisa está muito difícil, está horrível, ele diz, toca para mim que eu vou resolver, toca aqui para mim, sabe? E ele não sabe se ele vai resolver, mas ele está passando uma segurança absurda para os outros. Esse é o atleta que eu preciso ter aqui dentro. Entendeu? Porque se for aquele atleta, isso é ser atleta, que quando a coisa ficar difícil, diz, toca pro outro que eu vou sair um pouquinho, porque a coisa está feia, quando melhorar eu volto. Então a coisa fica assim. Então é isso que eu digo, todo esportista sabe, vai ter momentos difíceis, vai ter momentos que a gente vai dizer assim, não dá para passar. Eu acho que a minha força termina aqui, chegou já no meu limite. Mas eu falo para todos os atletas, a gente precisa acreditar em Deus e continuar trabalhando, só isso. Trabalha como nunca trabalhou e acredita em Deus. Para a esposa em casa, eu falo o seguinte, acredite como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse do trabalho. Vai dar certo. Em algum momento vai dar certo. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É só seguir. Tem que seguir, tem que seguir. Não interessa a dificuldade, tem que seguir. E vai dar certo. É isso que eu passo para eles, é isso que eu passo para os atletas. Tá difícil, então vamos trabalhar mais, vamos seguir. Vai dar certo. Entendeu? E a coisa vai indo, e uma hora começa a dar certo e a coisa se ajusta e vai. Entendeu? É que nem eu digo, ninguém é campeão por acaso, ninguém chega lá por acaso, e quando as pessoas vê alguém já levantando um troféu e uma medalha é muito bonito, é muito aplauso, mas se as pessoas conseguissem ver a trajetória daquilo ali, quanto foi difícil chegar lá, talvez elas entender o processo. Que esse é a parte linda da transformação, o processo. Então a gente tem que seguir, a gente só tem que seguir. Entendeu? Todos nós, o Ederson, o Felipe, os atletas, todos nós, um dia a coisa ficou tão difícil que parecia que não dava para dar o próximo passo. A Vismai chegou um dia a de pensar, acho que não dá mais, a gente vai ter que parar. Mas vamos fazer mais um treino, vamos fazer mais um campeonato, vamos ver o que acontece, entendeu? E vamos seguir, vamos acreditar e vamos seguir. E a coisa vai indo, daqui a pouco a coisa começa a engrenar, e daqui a pouco vai embora e a gente vê que realmente aquilo foi importante, que dá para fazer e vai embora. Uma mensagem para o pessoal aí que está nos acompanhando, algum adolescente que nem tu aí que quer praticar o esporte, conselho no voleibol? Eu acho que para as pessoas que gostam mesmo do esporte, que querem muito se aprofundar nele, o que eu diria é a mesma coisa que eu disse para mim mesmo quando eu comecei, que foi, se tu quer realmente fazer isso, tu tem que entrar de cabeça e dar o máximo que tu consegue, porque algum momento tu vai conseguir ou não. Quando eu fui fazer a seletiva da Vismai, a primeira vez eu não passei, mas eu não desisti, eu continuei melhorando em casa, com amigos, e aí eu entrei de cabeça e deu certo. Então eu acho que se tu faz com o coração, se tu faz aquilo que tu realmente quer, vai dar certo. Legal. Esquecemos alguma coisa? Não, é tudo certo. Então tá, esse foi o primeiro de uma série, né? Vocês vão conhecer bem de perto agora o trabalho da Vismai a partir de agora e vão entender também um pouco mais da importância do voleibol do esporte brasileiro, porque o voleibol é um dos esportes que tem mais aficionados, né? Isso aí, sim.
E aqui em Santa Maria nós temos que cravar essa bandeira, né, Edson? Com certeza. Sabe que tu vai carregar essa bandeira aí. Com certeza, com certeza. Estamos indo embora, um grande abraço, até amanhã.